Olá, esse é mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil e hoje nós temos a satisfação de estar recebendo aqui o especialista em turismo de eventos, turismo de negócios, Marcelo Baracá Vieira, que vai falar com a gente um pouco do potencial desse mercado, desmistificar alguns conceitos, explicar exatamente o que é o turismo de evento, o turismo de negócios, né? Que ele se distingue um pouco do turismo convencional, né? Marcelo, a gente quer agradecer a sua presença, seja bem-vindo ao podcast. Eu que agradeço. Vamos lá. Contra a regra. Joga o negócio aqui na tela. Primeira coisa, vamos começar a falar de turismo como um todo. Turismo de negócio, turismo de lazer, turismo, tá? Mercado do turismo. Isso aqui é uma tabela comparativa de receita de turismo do Brasil comparado com alguns países. Não vamos ficar discutindo todos, né? Mas a gente vê aí algumas situações. Vamos colocar, por exemplo, primeiro, temos aí de 2018 a 2023. Vamos colocar 2023, que é o mais próximo, tá? Essa é uma evolução. Polônia, 14 bilhões de dólares a receita de turismo, tá? Dólares. Brasil, 7,4 bilhões de dólares. Nós vemos aí... Opa, desliguei, pode manter. O erro foi meu. Quando nós falamos assim, e fazemos a comparação com outros países, África do Sul, 10 bilhões, México, 26 bilhões, nós vemos que a situação do Brasil é muito, vamos dizer assim, é extremamente... não digo ínfima, mas depois eu vou mostrar em um outro país é quando a gente teve uma situação até mais berrante. Mas um potencial muito pouco aproveitado. E quando a gente fala, por exemplo, que eu vou começar Polônia, 14 bilhões. Vamos colocar Polônia, turismo na Polônia. O que tem na Polônia? Campo de concentração. Não tem mais nada lá na Polônia. É campo de concentração. Tanto que você vai lá, você vai ver Treblinka, Auschwitz, né? O Brasil, quem tem o Brasil? E tem metade do turismo da Polônia. Aonde estamos errando e desde muito tempo? Deixa eu até fazer uma colocação. Opa, agora o erro foi meu. Agora o erro foi meu? Bom, o que acontece é o seguinte, antes de mais nada, a gente tem que entender uma coisa. A Polônia faz parte do mercado comum europeu, onde as pessoas passam pela fronteira de carro sem nem ter que apresentar o passaporte. Então, quando você fala de turismo, ele é a locomoção de pessoas por algum motivo que seja por negócio, por lazer, que nem você falou, uma viagem rápida, ou vou levar um negócio para minha mãe que mora em outro país, porque na Europa tudo é colado um no outro. Você pode ver pela África do Sul. É um país que tem uma condição muito parecida com a do Brasil. Está na ponta do continente lá embaixo, e ele, para ser visitado, você tem um caminho a perseguir dentro de um continente que a classe menos favorecida é predominante. Então, assim, o Brasil hoje, se você pegar um americano que venha para o Brasil a $1, vamos arredondar, vai 5 para 1, o cara vem aqui, passeia e gasta 5 vezes menos do que se ele fosse passear no país dele. E se você for quantificar em dólar, isso dá 5 vezes menos faturamento para a gente do que em um outro país que tem o turismo com uma moeda mais forte. Mas também tem um outro agravante, né? O Brasil tem um problema muito grande, que todo mundo sabe disso, que existe uma sonegação de números quando você fala de arrecadação. Então, talvez esses números que você tem aí são as grandes redes de hotel, as entradas por companhias aéreas, porque você tem todo um ciclo de turismo que vai desde o cara da barraquinha de coco até o restaurante de pé de break da esquina, até as grandes corporações hoteleiras e os centros de convenções gigantes, como tem no Rio de Janeiro, São Paulo. Então, esses números têm que ser analisados de uma outra forma. O Brasil é um dos melhores destinos. Só para você ter uma ideia, nós somos o terceiro destino da França. O francês vai viajar. Ele tem 2 destinos antes da gente e o terceiro somos nós. A gente tem uma vinda de... teve há cerca de 8 anos atrás, o ano da França no Brasil, a gente teve praticamente metade da população francesa visitando o Brasil durante um ano. Então, assim, a gente tem muito trabalho para frente se você quiser transformar o equipamento turístico do país numa coisa altamente rentável.
mas a gente está indo numa direção muito boa. A gente já melhorou muito em relação aos outros países. Eu vou fazer uma comparação, então, agora passando a segunda. Quando a gente, agora eu estou colocando o Brasil comparando com os Estados Unidos. Temos aí os 7,4 bilhões, Estados Unidos 213 bilhões. Esses valores, vou ficar devendo, mas nós pegamos do Instituto Internacional, que ele faz a análise do turismo internacional como um todo, tá? Assim, a gente tem realmente algumas coisas que não são contabilizadas, mas não são contabilizadas aqui, como também não são contabilizadas lá. Estamos falando, assim, de uma situação assim, do que é contabilizado. O que nós vemos aí no Brasil, que é um fato, tá? É que, nós temos a questão do mercado comum europeu, que realmente tem aquela coisa, né? E diferente o potencial europeu do potencial da América do Sul, tá? Mas eu coloco Estados Unidos, né? Uma situação dessa. E aí vamos analisando assim o potencial e como eles aproveitam o potencial dele. Quando a gente fala, por exemplo, Polônia, quando a gente coloca a África do Sul, nós falamos, por exemplo, na África do Sul hoje em dia você tem um turismo muito grande de safari, né? O que mais eles fazem lá? É o principal, pelo que nós estávamos vendo, é o principal deles. Tem outras, mas não é é o mais, vamos dizer assim, é o mais pujante. E eles aproveitam muito bem. Eles aproveitam bem. E quando a gente fala Brasil e Estados Unidos, a gente vê um país, Brasil, com um potencial gigantesco. Nós temos um potencial gigantesco de turismo. Só que ele não é aproveitado. Só que os Estados Unidos, ele trabalhou o turismo não agora. Isso aí já vem de... vamos dizer assim, o trabalho de turismo dos Estados Unidos, talvez não, com certeza foi muito mais sério e profissional que o nosso. Senão nós temos potencial para receber tanto e ganhar tanto, porque nós temos belezas naturais, nós temos cidades, nós temos bonitas cidades, mas nós não temos, tá? Vamos pensar o seguinte, essa é a situação que está posta. Para a gente começar a melhorar isso, para daqui a 30 anos a gente ter uma condição de explorar esse mercado gigante de turismo. Aí eu estou colocando como um todo, aí depois nós vamos entrar no turismo de negócios. Quais seriam esses primeiros passos aí que a gente precisaria tomar? Primeiro ponto que a gente tem que melhorar, que não tem como fazer diferente, é a segurança. A nossa fama fora do país é muito forte. E assim... A má fama, né? A má fama. Isso é que é o pior, porque assim, cada vez que o cara pensa, pô, eu vou pro Caribe, que é aqui do lado, um americano, vou gastar pouco de passagem, vou gastar a mesma coisa em dólar, só que eu sei que eu vou ter segurança, vou ser bem recebido, vou gastar menos ainda de locomoção e tudo mais. Então, as reportagens assustam as pessoas. Hoje hoje não, né? Há anos, o nosso cartão de visita de turismo para o turismo de lazer é o Rio de Janeiro. E as reportagens do Rio de Janeiro são absurdas. Aí você vai para a Bahia. Nossa, é quase ali. Aí você vem com as reportagens sobre tráfico de drogas, prisão de não sei quem, e a segurança a insegurança vai deixando o cara pensando 2, 3, 4 vezes entre escolher o Brasil como destino turístico ou um outro lugar que ele sabe que ele vai se divertir igual, vai gastar igual, mas vai ter segurança. Esse é o ponto número 1. E depois o ponto número 2 é equipar as pessoas, que a gente está começando uma das maiores crises do século e o equipamento pessoas tá muito difícil. Então a pessoa que tem que chegar num lugar tem que se sentir acolhida. Os Estados Unidos, além de tudo, ele tem 2 palavrinhas que mudam totalmente o turismo em relação ao resto do mundo inteiro. E olha que ele já investiu essas 2 palavrinhas em muitos outros países. Chama-se Walt Disney. Isso traz um percentual de captação turística. Você vê, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, Orlando hoje tem um dos centros de convenção mais bem equipados do mundo, a melhor taxa de ocupação do mundo em centro de convenções. E olha que São Paulo é um destino de turismo de negócios muito procurado, mas perde de 10 para 1. Qual que é o perfil do público que procura turismo aqui no Brasil? Quem é que vem? O que eles buscam? Como é que é isso?
Nós podemos falar a realidade ou a gente tem que pintar um quadro bonitinho? Não, realidade. A realidade é assim, olha, hoje bate bem de frente. Parece que não, todo mundo já se falou muito sobre esse turismo, uns contra, outros a favor, as pessoas falam disso com uma certa reserva porque não sabem a opinião de quem está escutando o que vai falar. Mas hoje, na parte do Nordeste, pode dizer o que for, mas o turismo sexual é muito forte. E isso é uma coisa que chama um tipo de turista que a gente não gosta. E junto com ele vem uma série de outros problemas, como drogas, violência e etc. E vou falar para você, o turismo mais rentável é o turismo de negócios, numa proporção de 1 para 5. O turismo de lazer que vem para cá, ele gasta $1, o turismo de negócios gasta 5. Por quê? Porque ele tem uma rede que é necessária para que ele se torne interessante. Então ele vem atrás de um cliente. Ele leva o cliente para jantar, ele leva o cliente para passear, ele paga, ele dá o brinde para o cliente. E aí você pega, um cara vem para uma convenção, ele sai daqui. Eu ganhei um monte de porcaria, mas é tudo porcaria. Ele sai com uma sacola, 2 mochilas, 3 camisetas, 2 bonés. Isso tudo veio de um mercado que pagou esses produtos. E esse dinheiro veio lá de uma multinacional de fora. A gente fez um evento no Chile para o laboratório Novartis. E a gente foi para lá, fez a visita técnica, a gente gastou $112 mil comprando coisinhas no próprio país. Para você ter uma ideia, se esse evento fosse aqui no Brasil, esses $112 mil estariam na nossa economia, não na economia deles. Aí começou um problema de violência, mudou o perfil do Chile, zerou os eventos, ninguém mais queria fazer evento lá. O Gran Meliá, que é uma rede de hotéis internacional, chegou a fechar o hotel dele, que era gigante e maravilhoso, por cerca de 6 meses para tentar esperar o que ia acontecer com a estrutura toda. Então, assim, hoje, se qualquer país que se preze, que queira ter turismo de negócios e turismo de qualidade, precisa resolver o problema de segurança. Isso é o ponto número 1. Essa questão do turismo sexual, estava assistindo esses dias uma série. A série todo mundo conhece, aquela Lei e Ordem, né? E tava lá as personagens falando, né? Alguma coisa assim, e citou, não, mas isso aí tá parecendo o biquíni brasileiro. Então as pessoas se referem a nós aí fora assim. Nós estamos às portas aí de um mega evento aí, que é a COP, né? Lá na Barra. Nós estamos preparados turisticamente com estrutura, com coisas para fazer, tirando o mérito Nós vamos fazer uma discussão só sobre isso, aí eu vou colocar a imagem. Só sobre beleza. Só sobre COP. Bom, mas em termos de estrutura, né, em geral, então, tirando a COP aí, né? Como é que nós estamos? Eu vou falar para você que o brasileiro é mágico, né? Não tem nada hoje e amanhã tem. Tem até uma piadinha do motorista de táxi no Rio de Janeiro, depois eu conto com calma. E os caras passaram na frente de um prédio gigantesco, depois de estar discutindo, era um congresso de engenharia. E aí os dois sentados no banco de trás discutindo, indo pro congresso, né? E um era americano, o outro era francês, e aí dizia, não, mas nós construímos um prédio com um centro de convenções e um shopping em 1 ano e meio. Aí o outro falou, isso não é prazo. Eu construí 2 hotéis, um polo turístico, 3 centros de convenção, tudo coligado com centro esportivo para eventos esportivos e tudo mais, em 1 ano. E aí eles passam no Rio de Janeiro, do lado da cidade do rock, e fala assim, nossa, que coisa linda, o que é isso, o motorista? Ele falou, não sei, passei aqui ontem, não tinha nada. Então, assim, o brasileiro é mágico, porque assim, vai ter um evento, hoje não tem nada, você passa amanhã, tá tudo pronto. E assim, de uma maneira interessante, você vê o que aconteceu quando a gente teve as Olimpíadas no Brasil. Nós estamos até hoje pagando essa conta, que foi tudo de última hora, tudo correndo, tudo mais caro, mas nós estamos pagando a conta ainda. Mas aconteceu a Copa. Se for organizado, não funciona, né? Vamos pôr a tela, então, né? Próxima. Olha isso aqui. Maior feira de eletrônicos do mundo. CES começou nessa terça-feira em Las Vegas. Atraindo olhares de entusiastas, tecnologia, uma feira maior do mundo nessa situação. Né? Os eventos que nós falamos assim, em eventos dos Estados Unidos são muitos.
né, e eventos de vários tipos. E quando falamos em tecnologia, estou citando esse. E agora vou citar uma situação do Brasil. Próxima. Isso aí era a FenaSoft. Acabou a tecnologia? Não. A tecnologia tem, tanto que os outros países fazem grandes eventos. Nós tínhamos uma grande feira, a FenaSoft. Somos aí da mesma nossa época, exatamente. A gente sabe o que... E os eventos no Brasil, ao invés de se desenvolverem, acabam. Por que isso? Na verdade, assim, nós estamos falando de uma coisa específica. O ramo de feiras e Alcântara Machado, que foi um dos precursores do Brasil e tudo mais, as feiras têm um desgaste. Você tinha a FENIT, que é a feira de tecidos da América Latina. Você tinha a Equipotel, que até hoje existe, só que agora ela é bianual e ela já não tem mais aquele tamanho todo. As feiras, elas continuam existindo porque elas são uma ferramenta e um mecanismo de networking, de apresentação, de lançamentos. Elas têm um efeito colateral, vamos dizer assim. Mas hoje também elas diminuíram muito por causa do efeito internet, vendas online e por aí a gente vai. Mas você vê só, a gente está falando dessa feira, a Abrasoft. Ela engatinhou durante muitos anos. A FenaSoft, desculpe. Ela engatinhou durante muitos anos por um único motivo. O Brasil tinha até uma restrição para importação de tecnologia. Você lembra? Sim. A gente não tinha computador aqui, a gente tinha que importar tudo e a importação era uma fortuna. O meu primeiro computador foi um Prologica 500, monitor SX verde que você tinha que saber programar e usar programação, senão você não fazia nada com o computador. Foi antes do Windows. Era o Basic. Exatamente. É o COBOL e o Basic. Então, assim, quando a gente começou a modernizar, quando a gente começou a trazer tecnologia de fora, quando abriram-se as importações possíveis e imaginárias que a gente tinha no possibilidade de fazer aqui no Brasil, vou desligar aqui, senão vai ficar fazendo barulho. A gente começou a ter uma outra visão de mundo. E aí o mercado brasileiro começou a se tornar mais ou menos interessante para algumas corporações. Hoje, feiras que chamam gente de fora são muito poucas, porque a gente tem um mercado de feiras muito interno. A gente tem empresas aqui em Sorocaba, que são multinacionais, que participam de várias feiras no mundo inteiro, e aqui no Brasil elas não participam. Você vê, eu posso te falar sobre a Metso, por exemplo. É uma empresa que investe 200, 300 mil dólares numa feira fora do Brasil, e aqui ela participa de uma no ano, que é em Recife. Então, assim, quando você fala de melhorar o turismo como um todo, isso também o mercado tem que se adaptar a buscar inovações. São nas feiras que as inovações são apresentadas, o contato direto com o cliente é feito, e a gente não tem essa cultura. Você vê, quando eu mudei para Sorocaba, foi até uma coisa engraçada. A primeira coisa que me disseram quando chegou aqui é que tinha uma lei que proibia feiras. Eu falei assim, como assim proibir feira? Não pode ter feira aqui, você não pode montar um evento de feira. Eu falei, mas por quê? Não, porque há não sei quantos anos atrás tinha feira de calçados, feira de malhas, e aí o pessoal o pessoal ia comprar nessas feiras de malha e não comprava do comércio local. Aí o comércio local fez uma revolta e baixaram essa lei. Eu falei assim, mas feira de malha é uma coisa que tem em supermercado. A gente tem muitas outras coisas. Você vê uma cidade pequenininha como Salto, que é aqui do lado, ele tem a feira a agrofeira lá, cara, 12, 14 mil pessoas num final de semana. Então, assim, Sorocaba, de alguma maneira, ela vai se modernizar nisso. Você pega Campinas, que se tornou o maior polo do estado de São Paulo de feira de negócios, por causa de investimento de 2 pessoas. Então, assim, o Brasil, se ele pegar as lições de casa, baseadas em alguns pontos específicos dentro do mercado de eventos do Brasil, a gente desenvolve um setor muito legal. E a gente está no meio. A gente está do lado de Campinas, está do lado de São Paulo. Tem um aeroporto agora aqui que vai se internacionalizar comercialmente. Já tem um plano de uma nova pista para passageiros, para avião de passageiros. Então, assim, falta um pouco de, acho que, conhecimento. Mas nesse caso aí, então,
daquilo que falamos aí, fatos. As feiras são realizadas em todos os países. Nós temos grandes feiras no Reino Unido, na França, principalmente de tecnologia, Alemanha, Estados Unidos com gigantescas. E nós tínhamos, e ao invés de crescermos, eles cresceram, eles se mantêm. Qual o órgão, ou é a sociedade, ou é as empresas, para mudar e começarmos a voltar trabalhar isso e nos desenvolvermos nesse turismo de negócio novamente, nessa parte de mas você está falando, a sua pergunta que é relativa a uma feira de um ramo específico? Não, ou num todo? Num todo. Porque você vê só, a gente tinha o salão do automóvel, você lembra? Era outra coisa gigante. Era gigante, mas tinham quantas marcas? 6. Olha lá. Dá umas 10. Vamos dizer que vinham algumas importadas. Mas isso depois que liberou a importação, porque até lá não tinha nada, e já era gigante. Era uma maneira de, vamos dizer assim, molhar a boca, dar o doce na boca das pessoas. Então, assim, as pessoas iam lá para ver o Opala mudar exatamente. A concepção da Hilux com uma super capa, com pneus não sei o que, mas eram sempre os mesmos carros das mesmas fábricas e você não tinha. Eu tô falando de Hilux agora, né? Porque nem tinha Hilux antigamente. Naquele tempo, como eu falei, você ia lá para ver o Opala que mudou o farol. A F1000, que tinha várias concepções novas, olha, vai ter uma suspensão violenta, vai ter ar-condicionado. Então, assim, feira hoje, se você fizer um salão... Naquele tempo o pessoal ia mais para ver os modelos do que ver os carros. Isso é uma verdade, mas não vamos contar para as nossas esposas, tá? Nós não vamos saber. Vamos deixar em segredo só entre nós e quem está escutando. Hoje se você pega um salão do automóvel, ele nem é tão divulgado. Não tem mais aquele tamanho e aquela importância que ele tinha. E olha que hoje a gente tem o quê? 40, 50 marcas de carros de todos os tipos possíveis e imaginários. Tem até o lançamento agora de uma marca nacional de carro elétrico. Desculpe. Então, assim, o que falta? Você pega um mercado que já existe no Brasil, vou falar especificamente da Abrasoftware. O que o brasileiro evoluiu dentro do mercado de informática? Qual é a marca de computador que você conhece que é proveniente do Brasil? Coitado do cara, o único que eu conheço é uma marca chamada Avel, que é de Florianópolis, que ele só faz computadores de alta performance, só notebook de alta performance para game. É a única marca nacional que eu, mesmo assim, sendo uma marca nacional, todos os componentes são importados. Então, assim... o mercado, se a gente abrisse um mercado talvez você pega a feira de Ribeirão Preto, o AgroShow. Olha o tamanho, cada ano aumenta mais, e o Brasil, queira ou não, visto lá de fora, é um país celeiro. Então o agronegócio é violento. Hoje, se você for falar de música, só se fala em sertanejo, porque tá ligado a todos os negócios do agro. Então... Antes de passar, que daí nós vamos entrar... Nós quer fazer uma pergunta antes? Não, são interessantes essas percepções, né? Eu queria precisar... O ambiente político do país, esse momento, ou outros até, que a gente vive, né? Isso impacta na questão do turismo também, porque a impressão que tem para nos dizer que é que o gestor não tem o mínimo conhecimento do que seja turismo, né? Pelo menos... Eu vou falar para você, eu disse que a gente tem 3 coisas que a gente não discute, né? Política, religião e futebol, né? E assim, eu só sei de uma coisa, a gente engatinha. Se você fosse depender do governo... o setor está sozinho, né? Tá sozinho. Começando por planos de financiamento para o turismo. A gente tem várias linhas de crédito para turismo. Só que para você tirar elas, você tem que ser amigo do Papa. Porque é tão difícil. Lançaram, parece um Pronamp para turismo. Vou falar para você que as exigências do projeto eram tão pequenininhas que era melhor você pegar com a agiota do que... Não, parece que eu estou falando uma besteira, mas assim, quem você conhece que diz assim, nossa,
lançaram um financiamento que eu vou construir o hotel com juros de 1% ao ano, 6 anos para carência, e assim, ainda vou ter apoio do Sebrae para fazer a implementação do sistema. Não tem. O que acontece é assim, a gente tem um jogo entre os bancos precisam ter lucro, o governo precisa dos bancos, os políticos precisam dos bancos e do governo. Então, assim, fica um jogo de empurra em benefício próprio, que até eu posso sair, falando isso, eu posso sair dali e tomar um tiro, mas assim, o Brasil não desenvolve porque não existe vontade política. Isso não é uma frase minha, isso é uma frase era isso que eu pretendia saber. É isso que eu pretendia saber. Quando você... começar por aí, mano. Se eu sou... Vai ter um evento no Rio de Janeiro. Vão vir os dirigentes de um monte de lugares, ele tem que ter segurança. De repente, as ruas estão cheias de carro blindado, estão cheias de policiais, tem gente em todo quanto é lugar, não desce um bandido da favela. Por que só no dia que o cara vem? Parece aquele cara que vai pintar a casa antes da vistoria do seguro, né? Os festivais de música se incluem nessa categoria aí? Acho que tem Rock in Rio, vai ter o Detal, vai ter essas coisas. Vou falar, não vou nem tão longe que nem você está indo. Eu vou falar sobre Sorocaba. Até 2 anos atrás a gente tinha um restaurante dentro de um dos hotéis aqui de Sorocaba. E a gente era uma rêmora. A gente dependia do hotel estar cheio para ganhar dinheiro no restaurante. Quando a gente tinha uma taxa de ocupação de 60% durante a semana e no final de semana menos de 10%. Mas aí teve um show do Luan Santana. Nossa, o hotel tá lotado, não tinha nem onde botar gente. Tem o Look Friends vai fazer uma festa, não sei do que. Lotado. Então, assim, também traz turismo. Mas, assim, não sei se é um turismo que vem para gastar na cidade. Que agrega, né? Ou se é um turismo que vem para consumir a cidade. Porque assim, você sempre vai ganhar dinheiro. Eu vou até falar para você, quando um cara para, até aquele que passa pela Raposo e para no posto de gasolina para abastecer, ele está deixando dinheiro na cidade. O turismo é uma migração não só de pessoas, mas como de capital também. Se eu fosse lá em São Paulo ganhar dinheiro e viesse gastar em Sorocaba, a gente estava milionário. Porque é muito mais barato da manutenção de uma cidade como Sorocaba do que uma como São Paulo. Então você imagina, todo mundo vai para São Paulo, trabalha e vem gastar aqui. Maravilhoso. Isso é um turismo. O zoológico de Sorocaba, ele atrai turista? Atrai. Quantos dias eles ficam na cidade? 3 horas, em média. Pode fazer a pesquisa que você quiser, que você vai ver que é isso. O cara, ele não tem... Você tem um roteiro para você ficar em Sorocaba? Porque todas as cidades com equipamentos turísticos, elas têm que tentar segurar o turista o máximo de dias possíveis dentro do município. Porque assim, ele dorme, ele gasta no hotel, ele sai para jantar, ele gasta no restaurante, ele para no posto para abastecer, ele vai nas atrações turísticas, ele paga para entrar, ele compra uma pipoca para dar pro elefante, e isso vai girando a economia. Então, assim, e é um dinheiro grátis, porque, na verdade, esse dinheiro vai pagar funcionários, impostos, vai gerar lucro para o município, e isso vai ser investido em bem-estar para todo mundo. Então, o turismo, quando você fala numa cidade, a gente estava falando da Flip, né? Vou falar sobre Paraty. Paraty fatura, no final de semana na Flip, a mesma coisa que ela fatura em 6 meses de turismo comum, fora de temporada, para você ter uma ideia da diferença que é quando você tem um evento que chame gente para dentro da cidade. Vou passar os slides, que eles são um pouco antagônicos. Aí nós vamos trabalhar esse antagonismo aí. Como a COP pode mudar o mercado de investimentos sustentáveis? Pode passar o segundo. Turismo em alta, Belém se prepara para a COP30 e movimenta a economia no setor. Aí chegamos ao finalmente de presidente da COP que vai pedir a retirada do evento de Belém. Que triste. Mas isso que está escrito aí não é Belém, é em todos os lugares. Vamos voltar na Flip. Uma diária comum em Paraty custa
R$ 250. Na Flip, custa 700. Um jantar que você gastaria 180, R$ 200, você vai gastar 400. Então, o que está acontecendo lá em Belém? Foi colocado, inclusive, essa situação da alta e baixa temporada. Tá? O que está acontecendo lá? Inclusive, eu estava assistindo uma reportagem da Globo News agora sobre isso. A gente já via antes, agora começou a ficar uma situação crítica. Porque de 196 países que poderiam participar, que é o todo, vão participar menos de 50, que vai ser o maior fiasco das COPs. Você colocou bem, você tem numa alta temporada uma diária que custa 200, vai para 700. Aqui nós temos uma diária que custava 600, foi para 20 mil. Aí não dá. Então, mas aí eu vou falar para você que tem dois problemas também que vêm agregados a isso. Primeiro, não foi feito um acordo com a cidade para se fazer. Escolheu-se a cidade baseado no bom senso de quem estava recebendo as pessoas lá e que ia ser um evento de sucesso, certo? Agora eu vou falar para você, nós temos leis no país? Temos. Isso pode ser feito? Não, não pode ser feito. Não entendi. Nós temos leis contra isso no país. E agora, assim, quem é que está fiscalizando? Como é que está Há interesse em fiscalizar? Então, a pergunta é exatamente essa. Porque o que acontece? Toda vez que você tem uma situação dessa, se ninguém fala nada, passa batido. É que a COP é uma coisa que chama muita atenção. Então os holofotes viram para ela e o resultado qual que é? Quando começa a acontecer uma coisa como essa, o fiasco que você chamou vira piada em outros lugares. Agora eu vou falar para você, o problema não é a COP. Não. Tudo bem, a COP já está acontecendo. Agora, quem vai planejar um próximo evento no Brasil? Sabendo que isso pode acontecer. Chegamos a... Qual é a mensagem que nós passamos? Exatamente, E aí, eu tava discutindo com Aí o cara desce do aeroporto já assim, né? Gente, agora, é uma crítica. Falei, gente, por que foi feito dessa forma? Isso não aconteceria se fosse feito em São Paulo, se acontecesse em São Paulo. Isso não aconteceria se fosse feito no Rio de Janeiro. Como você falou, seja o que for, no outro dia não tem os carros blindados, mas se é um evento dessa magnitude e é um evento que vai ter uma conotação internacional, eles dão um jeito de arrumar. Ali virou uma casa da mãe Joana, sabe, uma situação assim que a ponto de país, e assim, a própria ONU falou hoje, Brasil, faça alguma coisa. Subsidie, converse com quem de direito aí, porque tá impraticável. Agora, como que se deixa chegar numa situação dessa? Que é uma situação até virulenta para a imagem do país. Na verdade, assim, hoje a gente está passando por uma situação internacional, até virou piada a história dos impostos super aumentados pelos americanos. Das tarifas, dos tarifaços. Daqui a pouco vai dizer que isso aí é o tarifaço. A resposta, né? É o tarifaço. Mas o que a gente fala é o seguinte, independente de quem é o responsável, como vai consertar ou qualquer coisa parecida, eu ainda continuo falando. Isso é um evento que vai acontecer agora. Então talvez não dê nem tempo de consertar. Porque existe um planejamento todo para se participar disso. Se o país diz não vou, esse planejamento vai para o beleléu. Só que, tá bom, já aconteceu, já foi um fiasco, virou piada, tá bom. E os próximos? Quem vai planejar um evento no Brasil desse tamanho? Você não fala da SES? A SES, todo ano, é no mesmo lugar, da mesma maneira e tudo mais. Por que os preços são os mesmos? Por que cada ano ela cresce? O mercado americano para esse tipo de evento, ele incentiva. Vou falar para você, é mais barato fazer um evento no Orlando Convention Center do que no AMB em São Paulo. Se você colocar na ponta do lápis. Porque lá existe um interesse e você tem níveis diferentes de hotel, com níveis diferentes de área, e você tem uma rede absurdamente gigante que é para suportar tanto o turismo de negócios quanto o turismo de lazer. E você tem hotel que você fica hospedado por $20 e tem hotel que você fica hospedado por $5 mil, $10 mil. Depende do seu bolso. Exatamente, mas você tem essa opção. Você tem essa opção. Quando você chega num negócio desse, você cortou todas as opções. Outro dia eu estava até explicando. Por que a gente fala de feira?
Porque feira, assim, eu vou fazer uma feira aqui em Sorocaba de aviação, que já teve, não sei se você lembra. Sim. Vou trazer o pessoal que monta o stand, o cara que vai aparelhar os equipamentos dos stands, ele vai ficar aqui 4, 5 dias antes da feira acontecer, porque tem que montar tudo. Aí a feira acontece. Vem durante 4, 5 dias executivos, diretores, né, que ocupam a cidade com um per capita mais alto. Aí acabou a feira. Aí volta o pessoal para desmontar, carregar, né? Então você tem um ciclo de 7, 8 dias de consumo na cidade, de 3 níveis diferentes, que você pode aproveitar e está trazendo divisas para o município. Quando você faz um negócio desse, já começa na deficiência para o evento acontecer, porque quem que vai ficar 4 a 5 dias extorquido dentro do município? Para ter um resultado que depois vem os extorquidos mais altos e depois você volta a ser extorquido no final. Então, Mas eu acho que isso aí colocando em um nível um pouco mais alto, é uma falta de profissionalismo muito grande, começando dos níveis mais altos. Isso aí é uma coisa porque o turismo é um negócio grande, complexo, extremamente rentável. Precisa ter o quê? Profissionalismo. E você não vê isso nas altas... Olha, eu vou dar um exemplo. Uma cidade que que trabalha muito com turismo, vive muito do turismo e com todos os problemas, Rio de Janeiro, tudo, mas ela sabe se programar. Lá você vai ter um mega show da Madonna ou da Lady Gaga, que vai vir 2, 3, 4 milhões, vem gente do Brasil inteiro para olhar, mas eles dão um jeito de naquele momento o negócio acontecer, porque sabe, eles fazem até de graça, a prefeitura paga, mas eles contabilizam na ponta do lápis. Tá? Isso aqui nós gastamos 10 milhões, mas entrou 100 milhões de receita pública, que é dinheiro. Aqui não, aqui parece que houve uma ganância. Eu não vejo. Mas você usou a única palavra que explica isso, é uma ganância. É tipo, vou matar a galinha dos ovos de ouro. É o que eu tô falando. Eles estão criando um efeito cascata que pode durar anos, expulsando outros eventos que não vão vir para cá com medo de que aconteça uma coisa dessa. Porque a imagem do Brasil ficou mostrando que é um evento de repercussão internacional. Mas cai nisso que eu estou falando para vocês. Se a gente for analisar a segurança, quando vem um turista e o turista de qualquer país morre, assassinado, tem um escândalo em cima dele, isso assusta aquele país e mais os adjacentes. Então, se você prestar atenção, o turismo do Brasil, e também tem outro detalhe, né, que a gente nem está falando. Quem é o ministro da Economia? Você sabe. Sim. Quem é o ministro de Turismo? É que ninguém sabe. Se o cara fizer uma burrada, ele vai vir aqui, você vai tomar um café com ele, nem vai saber quem é. Eu vou dar um exemplo, assim, um setor que tem um grande potencial turismo. Vamos colocar a indústria. Também, a indústria nacional. Que indústria? A indústria nossa deixou de ser uma coisa assim, um puxador de trem, vamos dizer assim, da economia há muito tempo. Hoje você tem no Congresso, você tem a bancada da bala, você tem a bancada evangélica, você tem a bancada do agro, mas você nem vê ninguém defendendo indústria, você não vê ninguém defendendo turismo, não tem. Então, o turismo como economia é uma coisa que as pessoas não entendem. Aí o cara fala assim, não, mas eu moro em Sorocaba, aqui não tem turismo. Mentira, aqui tem muito turismo. Todo lugar tem, né? É. Todo lugar tem. É que as pessoas acham que turismo é você pegar uma máquina fotográfica, que é o celular, né? Pendurar no pescoço, colocar uma malinha e uma camisa florida e vou para algum lugar me divertir. Isso é um turismo? É um tipo de turismo. Mas assim você vê os investimentos em hotelaria, cai na mesma coisa que eu estava falando agora há pouco. Eu quero construir um hotel, vou pegar um financiamento. Cara, cadê esse financiamento? Quanto tempo vai ser minha taxa de ROI para eu poder investir num hotel milhões com o dólar a 5-1? Então, assim, eu vou gastar dinheiro para construir um hotel e se eu não trouxer o turismo estrangeiro para cá,
E aí, quando ele vem se hospedar, ele vai pagar R$ 150 na diária no meu hotel, por $30. E ainda vai tomar café. Você vai para os Estados Unidos, você não toma café por menos de $15, $16. O café, Sim. fora a diária que você está pagando no hotel. Então, é um turismo sofrível. Aí você vai, mas você está falando de turismo de negócio ou de lazer? Eu estou falando de lazer, porque o de negócio quem paga é a empresa. Sim. Ela pega as melhores suítes, põe os executivos... E paga muito bem. Lugares, E aí você tem um retorno porque você está tendo, vamos dizer, o corporate por trás daquele turista. Que é a mesma coisa. Você vai pegar um cliente seu, você vai levar no restaurante da esquina? Não, você vai pegar um restaurante de renome, vai falar para você, olha, aqui eles fazem um bife de trololô que é maravilhoso. E o cara vai comer o bife de trololô que vai custar R$ 400. E essa tudo é economia que está sendo fomentada. Mas para acontecer tudo isso, o turista tem que vir. E o turista vai vir com uma situação dessa? Sabe o que eu imagino? Que eu imaginei que aconteceu aqui? Bateu na cabeça agora. Eu acho que eles pensam que as pessoas de outros países são como o Brasil, por exemplo. Hoje você tem falando de turismo, falando em eventos, falando, vamos fazer aí um grande encontro, né, com autoridades, com empresários, tudo para discutir os problemas brasileiros em Londres. Agora nós vamos fazer uma nova rodada de discussão de sociedade, dos problemas do Brasil, agora em Nova York. E muito governo pagando. Eu acho que eles pensaram, nos outros países são assim também. Nós vamos cobrar o que for e todo mundo vai pagar para vir aqui. Que na realidade, assim, existe no mundo inteiro funciona uma coisa muito parecida. Né? Você vai na casa de quem você quer. Eu vou te levar o meu convite de casamento. Eu vou lá na sua casa, bato na sua porta de noite, você me oferece um café e eu te dou meu convite de casamento. Eu vou fazer uma rodada de negócios em Nova York. Não para brasileiros, eu vou fazer uma rodada de negócios para americanos. E por que Nova York? Porque já existe um interesse de turismo em Nova York. Nova York recebe em um ano o que a gente recebe aqui em 3 anos, em matéria de turismo. Então, para você ver a proporção, até se você colocar nos números e multiplicar, vai dar um negócio absurdo. E a gente fala o seguinte, Nova York não tem nada para fazer. Mentira, Nova York tem um monte de coisa para fazer. Desde você ir no teatro, mas eu vou no teatro aqui, claro que você vai no teatro aqui, mas o teatro que você vai aqui não é o mundo inteiro que conhece. Não é o cara que virou para você e falou assim, olha, eu fui ver The Lion King na Broadway, né? Olha que coisa... E a gente não tem isso aqui. Você vai fazer uma rodada de negócios? Vou aonde? Em Nova York, porque eu quero atrair americanos. Mas uma rodada de negócios. O evento que eu estou falando não é uma rodada de negócios. É você reunir as autoridades, os empresários brasileiros, discutir a infraestrutura do Brasil. Inclusive, foi numa reportagem, falou, mas qual é o interesse que se vai buscar? Nenhum empresário vai lá para fazer um negócio para resolver o problema de infraestrutura do Brasil. Discussões internas. Mas vai cair naquilo que a gente, quando começou, eu falei assim, é difícil você discutir a política num país como esse. Se a gente for falar disso aqui, tem tanta coisa que é inconsistente e... Aí nós vamos cair nessa terra, é plana. Exatamente. Olha que você ainda vai chegar na beira do precipício. Mas o problema todo é assim, alguém tem que pagar essa conta. E aí a gente... vai discutindo, eu não gosto de política, quando você fala de uma coisa ou de outra, parece que você está de um lado ou de outro. Infelizmente hoje é assim, ou você aqui ou você aqui. E assim, nós não temos os republicanos e os democratas, nós temos, na hora que você vai votar, isso é uma piadinha até que eu escutei assim, vote no menos pior, escolha o menos pior, vá no menos pior. Gente, que horrível. Aí você fala assim, eu passei por uma situação agora há pouco tempo atrás que eu consegui entender isso na pele. As pessoas não estão preparadas, infelizmente, eu não gosto de falar assim, porque fica parecendo que ele quer ser um ponto fora da curva, mas quantas pessoas discutem política com conhecimento suficiente para saber do que você está falando? E aí você cai naquela história do... onde começa essa vontade política para a gente conseguir sair da situação que a gente está e pular para uma outra situação? Qual é o jogo de interesse? É mais forte o jogo de interesse ou é mais forte o interesse no bem-estar do povo? E aí começam a acontecer essas coisas que levam a gente na situação que a gente está. Eu vou falar para você que é difícil você dizer quem está certo e quem está errado. Eu vou contar uma história rápida só para você entender. Eu peguei
Eu caí na besteira de ser síndico de um condomínio. E o condomínio estava falido. Aí eu arrumei tudo. E depois de 2 anos a gente tinha reformado o sistema, ruas, clube, tudo dentro do condomínio ficou novo. Até a portaria a gente estava reformando. Só que aí tinha R$1 milhão no caixa. O condomínio não estava mais falido. Aí voltou a turma do que era antes, que levou o condomínio naquela situação e criou toda uma situação para me tirar. Não conseguiram. Eu tive 70% dos votos para a reeleição e eu nem queria. E aí eles fizeram um alvoroço todo e me tiraram na semana do Ano Novo com impeachment. Um golpe. Então, assim... E é assim mesmo. Eu não gosto de falar sobre isso, mas na política também, assim, todo mundo que você conversa fala uma coisa e você escuta e fala, pô, será que esse cara tá falando que é verdade? Porque não é possível que seja assim, né? E a gente tá na mão deles. Eu vou falar para você que isso é uma discussão sobre turismo, mas que você vira e mexe, o turismo é uma ciência muito exata e de coisas práticas. Inteligência artificial não vai te trazer turista. O que vai trazer turista é você ter uma boa atração. Até pode, se você fizer uma feira magnífica de inteligência artificial, que seja melhor do que as que tem fora do país. Você vê a China, ela hoje vende para o mundo inteiro. Mas acontecem feiras na China gigantes para levar o pessoal lá para conhecer, para vender mais ainda. Qual que é o interesse deles? Fomentar. Quando você fala, não, a China é comunista. Cara, é o país que mais fatura. Eu falo, sabe o país mais capitalista do mundo hoje? É a China. Bom, normalmente é feita aqui a pergunta do milhão, mas ela foi respondida logo de início, né? A pergunta que a gente faz é, você acredita que a Terra é plana? Bom, nós tivemos agora aqui uma verdadeira aula sobre as concepções de turismo, não só o turismo de negócios, que é a especialidade do nosso convidado, mas entendemos melhor a dimensão do turismo, do potencial do turismo e infelizmente, do quanto ele é pouco aproveitado e como poderia ser melhor. E acho que tem chance de ser melhor, sim. Então, eu queria agradecer a você, Marcelo, pela presença, pela participação, de estar aqui. E outro dia, queremos que nós estejamos juntos. Com certeza. No centro de convenções. Com certeza. Vamos falar disso uma outra oportunidade. Esse foi mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil. Obrigado e até a próxima.